A tua igreja te adorou nessa noite. Os louvores subiram com um jeito suave. Chamamos a tua atenção, eu sei, porque a tua palavra diz que o Senhor entroniza. O Senhor procura, como alguém procura em uma estação de rádio, sintonizar uma voz, um cântico. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nesta noite, meu Pai, a tua igreja está entronizada em o Senhor, conectados pelo teu Espírito Santo. Pai, somos carentes de ouvir a tua voz. A sabedoria aqui de baixo é pouca. A força que nós precisamos não é suficiente para o momento que nós estamos vivendo. Por isso nós te pedimos, fala conosco, porque a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos dá sabedoria, a tua palavra é refrigério para a nossa alma. Usa o teu filho, teu pastor, Emerson Alone, mais uma vez, como o Senhor tem usado em tantos lugares, meu Pai. Usa mais uma vez como um instrumento bem afinado, como uma tocha de fogo nas tuas mãos, para edificar a tua igreja, para exortar a tua igreja, para consolar a tua igreja, para que possamos cumprir todos os propósitos do Senhor neste tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Amém. Paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos vocês. Com muita alegria que estou mais uma vez aqui com a minha família. Primeiramente para adorar ao Senhor. Primeiramente para nos permitir ser tratado, ensinado, ministrado por Ele. E também me colocar à disposição para ser instrumento dele aqui nesta noite. Glória a Deus. Amém? Bom, conheço quase todos aqui. Alguns eu ainda não conheço. Nós temos agora ficado bastante São Francisco de Sales, né? Com o Ministério da Rocha de São Francisco de Sales. Mas para quem não me conhece, eu sou o pastor Emerson, esposa da pastora Letícia. Sou pai do Luan, que está vindo aqui mudando. E também da Alice, que está vindo por aí. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para vocês também que isso, eu estou apresentando aqui, mas isso não é importante. Importante é aquele que eu venho apresentar. Glória a Deus. Importante é a mensagem que eu trago e aquele que eu represento, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Por isso eu convido a igreja a se colocar de pé. Prepare as suas espadas. Vamos afiar. Abram todas as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos ler o verso 37 e 38. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou o Evangelho de Lucas, diga amém. Amém. Capítulo 11, diga aleluia. Aleluia. E aqueles que estão visualizando o verso 37, dá um glória a Deus aí para estremecer. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a santa, pura e perfeita palavra de Deus. Enquanto ele falava, um certo fariseu pediu-lhe que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. E quando o fariseu viu isso, admirou-se por ele não ter se lavado antes do jantar. Feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor Jesus, agora é o momento ápice aqui desse culto, Pai, onde a tua igreja será alimentada pelo
poderoso que é a tua palavra, o Senhor venha colocar cada um de nós de pé, nos encher de força, de energia, para romper e cumprir o propósito, meu Pai, que o Senhor designou para cada um de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, abra os nossos corações para receber a semente poderosa da tua palavra, que essa palavra será lançada agora em cada coração. Se por acaso tem algum coração que chegou aqui nesta noite que se enrijeceu, está duro, que as águas do teu trono, as águas do teu Espírito venham amolecer essa terra, venha amolecer esse coração para receber essa semente, que essa semente venha germinar, crescer e dar muitos frutos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Podem se assentar glorificando o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco aqui do maior inimigo do povo de Deus. O maior inimigo do povo de Deus. Esse inimigo que tem destruído, que tem prejudicado muitos. Mas eu creio que cada um de vocês que está sentado aqui nessa noite vai vencer uma barreira desse inimigo hoje. Eu trago aqui hoje uma palavra, uma mensagem positiva aqui na palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu sei que tem edificado a minha. Eu estou de pé aqui hoje por causa dessa palavra, que o Senhor Jesus me alcançou. Essa palavra tem transformado cada dia minha vida e minha família. Amém? Glória a Deus. E o verso 37 do Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus então foi convidado por um fariseu para ir jantar na casa dele. Olha só, meu amigo, irmão Diácono Marcelo foi convidado para jantar. Só que ele chegando para jantar já se assentou à mesa para comer. E a gente sabe que os fariseus ali eram aqueles que mais perseguiam Jesus. E um deles convida Jesus para jantar. E quando Jesus se senta à mesa, ele fica, a Bíblia vai dizer que ele admirou-se por ele não ter se lavado antes do jantar. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, ainda mais quando nós tivemos o Covid, ficou tão claro, aumentou tanto o lavar das mãos, não é? Se purificar, lavar as mãos, passar álcool gel e tudo mais. Mas olha só, os judeus, existe o seguinte, cada judeu, ele não come sem lavar a mão. Judeu nenhum come sem lavar a mão. E tem todo um ritual, pegar as mãos para cima, depois que as mãos para baixo, tem todo um ritual no lavar as mãos para eles. Agora Jesus era um judeu. Por isso, esse fariseu se escandaliza com Jesus. Ele fica admirado. E eu também, quando eu li esse texto, eu fiquei admirado. Eu falei, gente, será que Jesus não tinha higiene? Será que todo o seu povo tinha ali aquela preocupação em lavar as mãos, mas Jesus não se preocupava com a higiene pessoal dele? Só que quando nós vamos estudando a Bíblia, a gente vai montando o quebra-cabeça, porque a Bíblia é um quebra-cabeça. Que o Senhor embaralhou e falou: aquele que tem o meu espírito vai montar, vai encaixar as peças e vai nele. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo? Aquele que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, o Espírito Santo vai nos levar a entender o porquê que Jesus fez isso. Pelo seguinte, o que eu sei, o que eu entendo, que tudo que Jesus fez e faz, deixou escrito, ensinado para nós aqui, é pedagógico. Até uma vírgula que tem nessa palavra é pedagógica para nos ensinar algo. Então eu convido vocês a voltar um pouquinho mais no Evangelho agora de Marcos. Volta aí um pouquinho. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos montar esse quebra-cabeça. Glória a Deus.
capítulo 1. Isso. Evangelho de Marcos. Evangelho do Senhor Jesus, na realidade, desse Marcos. Glória a Deus. Capítulo 7, vai dizer assim: então ajuntaram-se a ele os fariseus, olha aí os fariseus novamente, e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falha. Olha só, peraí, pegamos Jesus, pegamos os seus discípulos, eles querem aí ensinar, falar a palavra com autoridade, agora encontramos neles uma falha. Jesus é judeu, seus discípulos são judeus, eles sabem que não podem comer sem lavar as mãos. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para cumprir toda a lei. Toda a lei. Agora, se todos os judeus comiam para comer, lavavam as mãos, e Jesus veio para cumprir toda a lei, por que será que Jesus não lavava as mãos? Por quê? Olha o versículo seguinte. Versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, vírgula, conservando a tradição dos anciãos. Vou repetir. Conservando a tradição dos anciãos. Uma coisa é a lei, uma coisa é a palavra, outra coisa é a tradição. E aqui Jesus, ele vai preparar o ambiente, porque ele quer ensinar algo para aquele povo. E Jesus, que é a própria sabedoria, ele sabe a hora certa de apontar o erro. Jesus não chega de qualquer jeito. Ó, você está errado, você vai para o inferno, viu? Não, assim, não é de qualquer jeito, tem sabedoria. Ele prepara o ambiente. Isso que os filósofos, os psicólogos de hoje vêm falando, ó, como é que você tem que dar um fio de pele para alguém, você tem que fazer assim, preparar e tal. Jesus é a própria sabedoria. E eu vou mostrar para vocês que tudo que Jesus queria era este ponto, que eles fossem até Jesus. Volta mais um Evangelho de Mateus, agora capítulo 5, 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. E aqui nós vamos entender porque Jesus, como eu disse, tudo que ele ensina, tudo que ele faz, até uma vírgula, é pedagógico para nós, é para nos ensinar algo. Capítulo 15, verso 1 vai dizer: então os escribas e fariseus vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram, porque eles ficaram indignados com aquilo. Como assim os seus discípulos estão comendo? O senhor como se lavar as mãos? Você é um mestre. Versículo 2: porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos. Eles chegaram furiosos. É o seguinte: porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, ou seja, nossos antepassados. Por que transgridem? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Verso 3: mas ele respondendo-lhe, disse-lhes. Olha só, agora chegou no ponto que Jesus queria. Espera aí. Agora, ele preparou todo o terreno, todo o ambiente para chegar nesse ponto. Foi proposital. Ele não lavou as mãos, não é porque ele não tinha higiene, porque ele queria chegar nesse ponto. Ele sabia que eles iam vir furiosos em cima dele. O que é isso? Transgredindo aí a tradição. E Jesus vai responder, acompanhe comigo, verso 3: porque também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Olha o que ele está dizendo. Vocês estão preocupados com a tradição, eu estou preocupado com o mandamento de Deus, é com a palavra dele. Vocês estão preocupados com a tradição, cumprindo a tradição, mas deixando de cumprir a palavra. O que é mais importante, a tradição ou a palavra? Jesus então coloca isso agora
tradição de lavar as mãos, por exemplo, olha que tradição boa. É bom ou não é? Jesus não questiona isso. O que ele questiona é: vocês estão preocupados com a tradição, e eu estou preocupado com a palavra. Cadê a palavra? Cadê o cumprimento dos princípios? Porque a tradição vai passando, ele fala, a tradição dos anciãos, sabe, a tradição vai passando de pai para filho, de pai para filho. Nós mesmos fazemos muitas coisas porque meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. E aí eu pego e faço também. E eu não procuro saber na palavra se está certo ou se está errado. Eu não estou falando para você desonrar o seu pai e sua mãe, desrespeitar o seu pai e sua mãe, porque é justamente sobre isso que Jesus está tratando com eles. Você pode sim deixar de fazer coisas, você sabe que é contra a palavra de Deus, mas mesmo assim honrar o seu pai e sua mãe. Porque Jesus vai dizer o seguinte, versículo 4: porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe. Peso é igual, viu? Pai e mãe. Eu não tenho machismo, não tem isso na palavra não. É para honrar o pai e para honrar a mãe. É isso que a palavra diz. É o primeiro mandamento com promessa. Quando Deus entrega os mandamentos para Moisés, as primeiras são de ordem divina, para você, né? Vai ter só o Senhor seu Deus diante de ti, você não vai ter imagem diante de ti, e assim por diante. Só que a gente chega o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha vida longa na terra. Honra teu pai e tua mãe. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor Jesus vê algo acontecendo naqueles tempos. O povo se corrompendo, os sacerdotes se corrompendo por causa de dinheiro. Então Jesus falou assim: quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, deixe ele morrer de morte. Isso é um princípio, está lá em Levítico, está em Deuteronômio. Aquele que amaldiçoar o pai e a mãe. Lá também em Provérbios, capítulo 2, verso 20. Tem que honrar o pai e a mãe. Mas o povo não está honrando o pai e a mãe. Porque é o versículo 5: mas vós dizeis: qualquer um que disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar seu pai e sua mãe, esse estará livre. Assim invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer saber quem está perto, quem está longe de Deus? Não é quem fala, não é quem você vê com a mãozinha levantada, no culto, só no culto. É quem você vê praticando os princípios do dia a dia. Glória! Aleluia! Porque vir aqui honrar a Deus aqui, não só no culto, é muito bonito, é muito fácil. Eu sempre digo, eu comparo aqui como uma partida de futebol. Olha que eu nem gosto de futebol, nem sou assim, né? Mas meus filhos são apaixonados por futebol. E aí, eu digo que isso aqui não é um jogo, gente. Esse momento aqui é um intervalo, onde a gente para a bênção. O intervalo, apóstolo, para receber as orientações dos técnicos. Você jogou bem assim, muda essa posição, faz isso, faz aquilo, tal. Recebe as orientações da palavra e amanhã começa o jogo novamente. Glória a Deus. Hoje é só um intervalo. Aqui não é um jogo, gente. O jogo é lá fora. Aqui a gente só vem para receber as orientações do técnico. E o povo estava invalidando o mandamento de Deus. Sabe por quê? Porque é o seguinte: honrar pai e mãe é respeitar. Honrar pai e mãe também é cuidar dos seus pais na velhice. Glória a Deus. Me lembro que estive falando com um amigo meu há pouco tempo, e ele veio me reclamar: olha, minha mãe está muito doente, assim, e lá na casa da minha mãe, eu praticamente faço toda a despesa lá, e os meus irmãos não têm me ajudado. Ele estava muito nervoso com aquilo, começou a reclamar daquela situação. Eu disse: meu irmão, isso é bênção para você. Os seus irmãos estão deixando de receber as bênçãos, mas você vai receber. Porque aquele que honra o teu pai e a tua mãe terá vida longa. Talvez a pessoa já fez tanta capa na vida, já devia ter partido há muito tempo.
mas Deus vem sustentando ele lá, porque ele cumpre o princípio de honrar pai e mãe. Porque Provérbios Salomão vai dizer que ele que não honra, a sua lâmpada se apaga, ou seja, a sua vida se encurta, morre cedo. Quer ter vida longa? Honra teu pai e tua mãe. Mas aquele povo, o que eles estavam fazendo? Espera aí, é muito pesado ficar cuidando do pai e da mãe. Às vezes até dar o dinheiro é mais fácil, né? Mas você tem que ir lá, fazer aula, achava muito pesado. Então, o que eles faziam? Se criou uma oferta em cima daquilo que não estava na palavra. Então, em vez de ele gastar lá com o pai, tudo ele pegava uma oferta e levava para o sacerdote recebia aquela oferta e as pessoas ficavam livres de cumprir aquilo com os pais. Espera aí, agora eu passei a responsabilidade para Deus. Eu ofertei no altar do Senhor e agora é a responsabilidade de Deus. Estou quites com Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês vêm aqui ofertar nesse altar aqui, isso não é uma tradição, está na palavra, é um princípio. Não vem aqui para cumprir uma tradição, gente. Vem aqui realmente com algo no seu coração. Senhor, eu venho com prazer, com alegria no seu altar, porque para mim é uma honra eu poder ofertar no seu altar. Para mim é uma honra que eu sei que essa oferta aqui me representa, como diz a tua palavra. Receba a mim, receba também a minha oferta. Porque lá em Gênesis, quando o Senhor vai receber a oferta de Caim e de Abel, ele vai falar: o Senhor não recebeu Caim nem a sua oferta. Ou seja, ele vai falar: não se agradou de Caim e nem a sua oferta. E nem se agradou, aliás, e se agradou de Abel e da sua oferta. Então, sabe que antes de receber, o Senhor receber a sua oferta, o Senhor recebe você. Então não adianta vir com o coração duro. Não adianta você querer vir enganar Deus, dar o seu pior aqui no altar. Eu estou falando que eu vivo isso, eu vivi experiências com isso. O que é melhor? A Bíblia vai dizer que o Senhor não aceitava lá, por exemplo, cordeiro, mão, sabe, cego. Não, era o melhor. Ah, mas o melhor que eu tenho aqui, olha, o melhor que eu tenho é só essa nota de luz. Não tem problema nenhum. O Senhor Jesus vai dizer que a maior oferta que foi uma vez no altar foi da viúva, lembra? As suas moedas. Não tem problema, mas sabe quando, só para a gente ver como é que está o nosso coração, quando você tem na carteira, por exemplo, 2 cédulas, pastor, uma está bonitinha, nova, e a outra toda amassada assim, o popular dinheiro de bêbado, sabe assim? E aí você fala assim: eu já quero me livrar dessa nota toda amassada aqui, e já vê, não, isso aqui eu já vou ofertar. Não, não faça isso. Entregue o seu melhor. Eu tive uma experiência, vou compartilhar com vocês. Um dia, quando o Senhor Jesus, né, abriu meus olhos, eu entreguei minha vida para Ele, nós começamos um processo. E sempre o processo, a primeira coisa é levar para o deserto. Então o Espírito Santo nos trouxe para o deserto. E ali nós temos aprendizado. Eu me lembro de um dia, eu não tinha dinheiro para ofertar. Eu fiquei com vergonha naquela noite, que eu não consegui achar umas moedinhas. Não lembro quanto era, mas eram moedinhas de 10, 20 centavos, 25 centavos no máximo. Algumas moedinhas. E aí, um momento eu não ia ofertar. E eu falei assim: peraí, eu conheço o princípio, estou aprendendo. E o Senhor falou que é para levar o melhor. Nunca vou me esquecer disso, doutor Marcelo. E aí eu peguei aquelas moedinhas e fui lá no altar. Eu recebi uma oração poderosa naquela noite. Eu tenho lembrança. E levei e falei assim: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe que hoje aqui é o meu melhor. Eu creio que o Senhor recebeu. Eu recebi grandes bênçãos naquela noite. Passado, creio, uma ou 2 semanas, estou eu na porta da igreja e começou o culto. E eu não tinha nenhum real novamente. Foi naquela época eu ia do culto até a perna. E aí, falei: o Senhor conhece meu coração. Chega um abençoado na porta da igreja, que devia R$200. E aí falou assim: rapaz, só te pagar, vou te dar aqui 100, depois você pega os outros 100. Me entregou uma nota de 100, nunca vou esquecer disso.
Me entregou a nota de 100. Eu falei, gente, por que ele não entregou uma de 50, uma 5 de 10? Não sei o que eu estou querendo. Do jeito que eu estou precisando, Deus sabe. E aí, a minha vontade era chegar ao irmão, você não troca para mim, não? Preparar a minha oferta. Só que na hora, o Espírito Santo conhece a gente. Não tem como a gente enganar Deus. O Espírito Santo chegou dentro do meu coração e falou assim: e hoje? Você vai entregar o seu melhor também? Na hora eu baixei a cabeça, falei: sim, Senhor, eu vou. Então, eu vou trazer alguns princípios para vocês. Quando vocês vêm aqui, isso é poderoso, é um princípio de Deus. De Deus. Não vem aqui para cumprir uma tradição. Se for para cumprir uma tradição, não vem. É robótico, levanta, chega a hora de ofertar, vou lá. Não sei nem quem está orando para mim aqui, presta atenção nas palavras. Porque Deus usa aqui os pastores para profetizar bênção nas suas vidas. Glória a Deus! E o povo, vou voltar aqui para o texto, e o povo então se corrompeu para não honrar o pai e a mãe, Israel. Entregava a oferta. Falou: agora é responsabilidade de Deus. Entregava para Deus. E o Senhor Jesus vai confrontá-los. Hipócritas. Está preocupado com lavar a mãozinha? Eu estou preocupado com vocês lavarem o seu coração. Lava o coração. Primeiro. Honra seu pai e sua mãe. Eu não estou preocupado com a tradição. Se tem que vir de barba ou sem barba. Aqui não pode entrar de barba. Não, aqui pode com barba. Não, se com barba aqui não entra. Não, aqui com cabelo comprido. Não, aqui com cabelo curto. Não, aqui com tatuagem não entra. Aqui entra. Tudo tradição. Não, aqui a saia tem que ser aberta, Daniel. Não, aqui eu vou te falar um negócio. Não pode depilar, não pode de jeito nenhum. Tradição. Aí tem que se apegando nas tradições. A fulana lá, ó, cortou o cabelo, vai pro inferno. Talvez se pegar a outra que está lá apontando o dedo, acusando, preocupado com a vida da outra, e não cumpre os princípios da palavra, fica se apegando nas tradições. É disso que eu estou falando. Tradição. O cara bagunça o ano inteiro. Chega no carnaval, né? Eu já fiz isso, já fui no mundo. Aí, vira uma vez no carnaval. Pega de tudo quanto é jeito. Não, agora é o seguinte: 40 dias eu vou comer carne, vou zerar minha vida com Deus. Vai se converter, meu. Deus quer saber do seu compromisso com Ele o ano inteiro. Glória a Deus. Não, agora é o seguinte: a pessoa chama que vem cumprir os princípios. Porque isso aqui são leis espirituais. Repita comigo: leis espirituais. Leis espirituais. Assim como tem leis naturais, por exemplo, da física, se eu soltar algo e vai cair no chão, existem leis espirituais. Se você cumprir, automaticamente aquilo se cumpre da sua vida. Honra pai e mãe, vida longa. Não honra pai e mãe, vida curta. Princípio. E assim são os princípios. Então a pessoa acha mais fácil, às vezes: não, eu vou seguir, não. Eu vou fazer uma caminhada aqui de 20 quilômetros, sabe? E aí eu vou falando com Deus, vou prometer algo e tal. E nessa caminhada aqui eu paguei, ó. Nossa, agora eu estou até leve, ó. Parece que tirou um peso em cima de mim. Para de graça, meu. Quem tirou o peso em cima de nós é o Senhor Jesus. É cumprindo a vontade dele que nós vamos se aproximando cada vez mais dele, vamos recebendo o refrigério dele e aprendendo a palavra dele, que nós vamos descansando, aprendendo a descansar através da palavra. E o Senhor Jesus falou assim: aquele que se aproxima dele recebe refrigério, mas aprenda de mim, que sou nosso humilde de coração, e vai encontrar descanso. Então tem que aprender. Hoje é uma noite de aprendizado. Glória a Deus. Uma noite onde nós estamos aprendendo aqui que tudo que o Senhor Jesus disse e diz é para nos ensinar. Viu só? Um simples lavar das mãos, Jesus prepara todo o ambiente para confrontar eles. A tradição. Existem dois caminhos: a tradição e o princípio que eu estava falando. Cumpre os princípios e as promessas se cumprem. E eu quero cumprir a tradição.
tradição. Sabe o que quer dizer a tradição? Pergunta-se o quê? Aparência. Quem vive pela tradição vive pela aparência. Esses fariseus, eles gostavam de viver pela aparência. Ficavam em pé nas sinagogas, né? Rezando lá, muito tempo. Sabe? O Senhor Jesus falou, inclusive em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus vai ensinar a orar, a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar a tradição. Primeira coisa, antes de ensinar a orar, ele vai dizer o que não é oração. Leia lá Mateus capítulo 6. Não vou ler para ganhar tempo. Mas eu vou falar, de que adianta? Não é para você ficar orações repetitivas, ficar repetindo palavras, sabe? Mandando bolinha, vai repetindo palavras, repete. O Senhor Jesus vai falar assim, não faça isso. Nem faça como também os fariseus, que ficam em pé nas sinagogas lá, sabe? Repetindo, só para mostrar para os outros a aparência, a tradição. Não, a tradição que da hora eles estão lá. Nossa, fulana não falha. Vou falar igual o mineiro mesmo. Fulano não falha. Está lá sempre. Tem gente que não vai no velório, né? Está lá, tá. Mas no dia a dia, está longe. Quando está no meio do povo, quer mostrar tradição. O Senhor Jesus não vive pela tradição, vive pelos princípios. A tradição nos afasta de Deus. Querer se mostrar para os outros, isso é um peso muito grande. Sabe? A pessoa às vezes está com a vida arrebentada, o coração arrebentado, mas ele tem que passar aquela impressão. Sabe? Não, eu estou por cima da carne seca. Estou tudo bem, está tudo mil maravilhas. Em vez de abrir o seu coração para o Senhor e falar, Senhor, cuida de mim. Em vez de se fazer do orgulho e falar, Senhor, estou aqui. Faça como o Senhor Jesus falou. Entra no quarto. Fala com Ele, rasga o seu coração. Não é para se mostrar para os outros, não. O Senhor Jesus tratou até do jejum. Ele vai dizer, quando jejuar, sabe o que você vai fazer? Andar disposto. Sabe assim? Porque o que o povo fazia? Olha só o que eles faziam, o que a tradição faz, o que a pessoa quer se mostrar para os outros fazem. Eles pegavam, né, mestre? Quando jejuavam, ficava assim. Pegava assim. Pergunta para quem? O que foi? Estou jejuando, 2 dias, buscando o Senhor, sou de muita oração. Que beijo. Nossa, 2 dias que eu não como, pastor. Nossa, Jantar aí. só na bênção. O Senhor Jesus falou assim: não faça isso. Quando jejuar, fique fechado. Está tudo bem com você? Rapaz, melhor possível, estou bem demais. Glória. A barriga derruba. Rapaz, você escutou o barulho? Trovejando. Mas não fica querendo dar um tipo de alusão para os outros. Não fica querendo, sabe, pintar o santinho na questão de querer ser melhor que o outro. Não, porque eu faço, eu aconteço. Não, viva os princípios. Não viva de aparência. O Senhor Jesus não se agrada das aparências. Olha só o que ele diz sobre a aparência. Ele fala o seguinte, versículo 8, capítulo 15, 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios. Aparência, mas o seu coração, essência, a nossa essência está no coração. O seu coração está longe de mim. É muito perigoso viver pela aparência. Eu quero mostrar algo para vocês. Abra comigo lá, volta um pouquinho agora, um pouquinho assim, um bocão, lá no livro de 2 Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, 2 Reis, capítulo 22. Vou mostrar algo para vocês. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo vai ficar muito feliz com todos nós aqui. Nós somos fora daqui, pelo menos por esse ensinamento. Senhor, eu não vou te honrar apenas com os lábios, mas eu vou honrar com o meu coração, com a minha essência. Eu não quero viver pela aparência, eu não quero viver pela tradição, eu quero viver pelos princípios. Amém? O problema
O problema é quando. Porque, lembra que eu falei que o maior inimigo, a gente ia batalhar aqui hoje, com o maior inimigo do povo de Deus? Me pergunta, quem é o maior inimigo? A ignorância. O Senhor Jesus, na palavra dele, vai dizer em Oséias 4,6: meu povo perece por falta de conhecimento. Não é nem o Satanás que é o maior culpado da destruição do povo, é a ignorância. E o pior é quando a pessoa faz errado achando que está certo. Esse é o pior. Porque quando você faz errado, mas sabendo que está errado, lá no fundo o Espírito Santo está te incomodando. Fala, muda de vida, rapaz, muda de vida. Mas aí quando você faz errado e achando que está certo, aí é que é o maior problema. Aí o rei Ezequias, não vou abrir o texto, mas no capítulo 18 desse mesmo livro, vai falar do rei Ezequias, que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Foi o rei de Judá. Foi um dos reis, né? E aí, o Senhor se agrada dele. Primeira coisa que ele faz lá é derrubar os lugares altos, a idolatria. Sabe algo que eles fazem lá? Eles vão destruir uma serpente de bronze, capítulo 18. Acho que vale a pena ver, volta um pouquinho, daqui a pouco volta para cá. Só para vocês verem o que a tradição é capaz de fazer. Ó, eu vou ler para ganhar tempo o versículo, capítulo 18, versículo 3. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Olha só, ele fez o que era reto. Fez aqui. E ele removeu dos lugares altos e quebrou as imagens, e cortou os postos, e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e a chamou de Neustã. Sabe o que é de hoje, depois de queimando incenso? Incenso, estou queimando incenso aqui, esse incenso aqui é para trazer dinheiro. Não, esse incenso aqui é para não sei o quê. Você não tem Jesus, não? O incenso que precisa queimar é as nossas orações, porque a Bíblia vai dizer que nossas orações sobem como um incenso ao Senhor. Então, quem crê em Deus, quem busca o Senhor, que sabe quem Deus é na sua vida, não precisa de incenso, não precisa de horóscopo, não precisa de nada disso. Sabe que Deus é suficiente na vida dele. Mas a tradição, olha o que ele faz. O povo tende a se corromper pela idolatria. Por exemplo, às vezes Deus opera um milagre aqui e movimenta na diversidade de operações. Quando a gente vai estudar a Bíblia, existe a diversidade de operações que o Pai usa para às vezes para curar. E às vezes o pastor Mirão está ali com uma enxaqueca. E eu oro aqui nesse copo d'água e falo, bebe agora 3 goles de água aqui, pastor. E ele bebe. E aí Deus cura ele. Sabe o que as pessoas começam a fazer? Daqui a pouco ela falou, não, a fonte dessa água aqui, essa fonte é milagrosa. Daqui a pouco está engarrafando água para vender. Isso aqui foi só um ponto de contato para o milagre. O povo murmurava no deserto, na época de Moisés, murmurava. E aí o Senhor envia serpentes e começa a picar o povo, sabe? E o povo começou a morrer. E aí clamaram ao Senhor. E o Senhor instruiu Moisés a levantar uma serpente de bronze no deserto. Uma serpente de bronze. Quem fosse picado, bastava fazer algo. Olhar para a serpente. E ele não morria. Só que o povo não estava entendendo que isso era só um tipo de Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas todo problema que a gente está vivendo, às vezes a solução está no próprio problema. Então o problema era a serpente. Aí Deus manda desenvolver uma serpente. Eles olham para a serpente e ali eles não morriam. Só que era só para aquele momento. Depois eles entraram na terra prometida
e continuaram com essa serpente. Sabe quantos anos? Mais ou menos 800 anos. Arrumaram até um nome para a serpente, Neustano. 800 anos mais ou menos depois que Deus pega e fala assim: ó, Ezequiel chegou e falou: vamos destruir tudo, idolatria. Quebrou essa serpente. Essa serpente é representar Jesus, porque o Novo Testamento vai dizer que assim como a serpente foi levantada no deserto, precisava que o cordeiro, nosso Senhor Jesus, fosse também levantado no madeiro, né? Em cima, a gente não era pecador, ou somos, né? Aliás, somos santos agora, justificados por Ele, mas nós cheios de pecado, o Senhor Jesus levou. Em Gálatas vai dizer que Ele se fez maldição por nós, os pecados. Mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Me fala. Eu tenho que caminhar quantos quilômetros a pé? Eu tenho que mutilar? O que eu tenho que fazer? Não. É só olhar para a serpente. Ou é só olhar para Jesus. É só olhar para a sua obra redentora na cruz e reconhecer quem é Jesus, que é Deus, que vem para te salvar, que vem para te remir de todos os pecados. É só isso. Reconheça Jesus no seu coração e não será morto. Aleluia! Então, o rei Ezequias foi um bom rei, mas o seu filho não foi. O seu neto também não foi. Agora vamos lá no capítulo 22, eu vou falar do seu bisneto. Glória a Deus. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. 22:1. Reinou 31 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Gedida, a filha de Adaías, de Bosgate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. E andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ô glória! Glória a Deus! E sucedeu. Mas como é que ele fez isso, gente? Aqui está contando a história como é que foi a vida dele. Mas como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu essa proeza de andar reto nos caminhos do Senhor? Como é que ele conseguiu isso? De não desviar nem para a direita nem para a esquerda. A chave que ele conseguiu, você também tem hoje. Olha só o texto. E sucedeu que no 18º ano do rei Josias, que o rei enviou Safã de Azalias, filho de Mesulão, o escriba, à casa do Senhor, dizendo: sobe até o que isso, sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida à casa do Senhor, né, as ofertas, a qual os guardadores da porta reuniram do povo, e que eles entreguem na mão dos executores da obra, que tem supervisão da casa do Senhor, e que estes a deem aos executores da obra, a qual está na casa do Senhor, para restaurarem as fendas da casa. Então olha a primeira preocupação dele. No começo do seu reinado, a primeira preocupação: reparar as fendas, restaurar, reformar a casa do Senhor. É assim. O Senhor Jesus vai dizer que Ele é o Rei de Reis. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero dizer, não sei se vocês estão entendendo, é que cada um de nós que estamos aqui somos reis. Nós temos que governar e reinar nessa terra. Glória a Deus! Cada um no seu dom tem que reinar. Somos reis. E como rei temos que governar. E como rei temos que fazer como Josias. Primeira coisa, preocupação: vou reformar o templo do Senhor. Alguém sabe qual que é o templo do Senhor? Alguém quer chutar? Hã? Também, mas não é essa igreja que nós estamos vendo aqui, ó. Essas paredes. Porque esse templo aqui, que nós estamos vendo aqui, não é para Deus. É para os homens. É para a gente se reunir. Esse ar-condicionado aqui é para os homens. É para a gente se reunir. Tem um lugar para Deus se alegra a comunhão. Se é algo que o Pai se alegra é a comunhão dos filhos. Ainda mais todos juntos para adorar Ele, para louvar Ele, para engrandecer o nome dele, para aprender dele, para sentar para aprender. Mas o templo do Senhor é aqui, ó. Glória a O Deus! Senhor habita em nós.
Como é que eu vou tapar as fendas do templo? Vou tapar as brechas, os pecados, as falhas. Se eu mentia, agora eu não minto mais. Se eu era caloteiro, agora eu não sou caloteiro mais. Se eu falava mal da vida dos outros, apontava tudo quanto é cisco no olho do outro, não, agora eu vou começar a tirar trave no meu. Então, dessa maneira, cuidando aqui, colocando, vou enfeitar esse tempo. Versículos, vou colocar versículos aqui dentro. Quantos versículos tem no seu coração? Sabe quando você está assim, você medita lendo aquele versículo? Eu lembro do primeiro versículo da Bíblia que eu gravei no meu coração. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquele que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu lembro do primeiro versículo que a Letícia gravou no seu coração, Apocalipse 3:20. Esse sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que eu sei desses versículos? Porque um dia eu li escrito na Bíblia também, que era para pegar a palavra de Deus e colocar nos umbrais da sua porta. Quem for lá em casa vai ver que esses dois versículos estão na porta de casa. Glória. Então você tem que enfeitar esse tempo. Mas não basta só naquela porta da casa que eu apito para dormir. Nessa casa, nesse coração, tem que ter esses versículos. Amém? Então, ele vai reformar o templo. Vamos pular aqui um pouquinho para a gente ganhar tempo? Olha só, versículo 8. E Uquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. Meu Deus, olha o tanto que é forte isso. Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. Sabe o que se encontra? Me pergunta o quê? O que está perdido. Glória a Deus. Como é que reis vêm reinando e nem tem sabendo o que está nesse livro? Como é que nós queremos reinar, ser reis aqui nessa terra e não estamos preocupando com o que está nesse livro? Não, eu sei onde é que está a minha vida, está lá em cima da estante, mas Deus não quer que ela fique na estante, ela quer que fique na estante do seu coração. Glória. Porque se estiver aqui, você vai cumprir. Então, olha só, e Safã, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente o rei a palavra e disse: os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa e entregaram na mão daqueles que executam a obra, que tem a supervisão na casa do Senhor. E Safã, o escriba, apresentou ao rei, dizendo: Uquias, o sacerdote me entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu quando o rei havia ouvido as palavras do livro, ele rasgou as vestes. E o rei ordenou a Uquias, o sacerdote, e a Icão, o filho de Safã, e a Aquibor, o filho de Micaías, e Safã, o escriba, e Asaías, um servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado. Porque grande é a ira do Senhor que está acesa contra nós. Porque os nossos pais não se atentaram às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo aquilo que está escrito a nosso respeito. Glória a Deus. O rei se esperou. Falou: peraí, eu aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, só que agora eu vejo no livro que nós estamos fazendo tudo errado. Senhor, tenha misericórdia de mim. Misericórdia, Senhor. O que é misericórdia? Pega esse miserável e põe no seu coração. Miséria de miserável, córdia de coração. Misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Mas eu aprendi assim. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe. Lembra quando os irmãos de Jesus chegam lá chamando por Jesus, seus irmãos estão aí, ó. E eles falam assim: não, meus irmãos é aqueles que fazem a vontade do meu pai. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que a palavra está nos ensinando essa noite? Deixe a tradição e vive a palavra. Deixe a aparência e viva os princípios. Espera aí, pastor, então o senhor está me dizendo que se o meu pai e minha mãe me ensinou algo, então eu devo meter o dedo na cara dela e falar: você está errado, e assim por diante, blá 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 blá, e agora você quer a palavra? Não faça
Não faça isso. Honra seu pai e sua mãe. Fala: meu pai, minha mãe, eu te amo. Mas o Senhor Jesus quer que a gente faça isso. E eu vou seguir esse caminho. E eu oro para que você vai orar para Deus mudar o coração, abrir os olhos deles. Você não vai pôr o dedo no rosto. A minha mãe está aqui, ó. Amo ela, Dona Maria. Eu fazendo ensinador de justiça, aprendendo a palavra de Deus. Com 5 anos isso. Cheguei um dia no mestre e falei para ele. Falei: mestre, agora eu estou conhecendo a palavra. E a minha mãe está difícil. Ó, minha mãe está impactante. E aí eu falei para o mestre, eu vou ter que falar para ela, vou ter que explicar o beabá para ela, que ela vai e tal. E ele, com aquele jeito dele todo assim, eu olhando para mim e falei: só balança a cabeça, né? Quem não foi ter uma conversa com o mestre no particular sabe como é que é, né? Ele só fica assim, ó. Aí você pensa dentro de você, está concordando comigo. Não estou certo mesmo. E aí, eu acabei de falar com ele, ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa, meu filho. A correção é de cima para baixo, não é de baixo para cima, não. Rapaz, eu tinha segurado, tinha enfiado dentro. E aí, dei aquele sorriso amarelo. Falei: mestre, então o que eu faço? Ele falou assim: você vai dobrar os seus joelhos e você vai orar por ela. Você vai dobrar os seus joelhos e vai orar por ela. Nunca mais eu queria poder da minha mãe, falar alguma coisa, achar que eu sei de alguma coisa. Então, com isso, eu dobrando o joelho, orando pela minha mãe. Sabe o que aconteceu? Minha mãe recebeu Jesus, se batizou e está sentada. Glória a Deus. Cumprindo o princípio. Não é para você desrespeitar. Ah, mas meu pai não sabe nada, é ignorante da palavra, não sabe de nada. Então, já que você não é ignorante, cumpra o princípio, honra seu pai e sua mãe, respeite eles. Eu sei que muitas vezes até os próprios pais são usados pelo inimigo para te afrontar. Sabe? Quantas vezes, não foi só uma vez não, que eu vi pessoas, homens, mulheres, que decidiram descer as águas. Esse ano ainda eu vi isso. A mãe empurrava, virar a cara, deixar de conversar. Se você batizar, você não precisa me chamar de mãe mais. Se você descer as águas, se você batizar esse povo aí, você não tem mãe mais. Eu vi isso acontecer. Eu vi jovem decidido por Cristo, que teve um encontro com Jesus, começou a receber a palavra, se alegrou, falou: quero batizar, quero ser Jesus e tal. Sabe? Que a mãe estava preocupada porque tinha ido para ele buscar na faculdade como alcoólico. Sabe? Mas o dia que ela falou: vou batizar, a mãe falou assim: minha filha está muito jovem para tomar essa decisão. Muito jovem para se entregar para Jesus. Mas então deixa de entregar para a bebida. Deixa de se entregar para as drogas. Então, às vezes, os próprios pais são usados pelo inimigo para querer desanimar, para querer matar a fé no coração. Não desista, permaneça firme com Jesus. Aleluia! Mas você não vai falar para seu pai, então dentro no rosto, falar, não. Ora, você vai orar, mas cumpra o princípio. Eu não. Tem gente que eu não vou. Eu tenho um amigo aqui na igreja, hoje ele não está aqui, já teve de manhã. Muito tempo ele demorou para batizar. Depois ele batizou, escondido dos pais. Por quê? Ele falou assim: eu vou desonrar meu pai, porque, nossa, meu pai é muito católico, é muito assim, tal, se souber que eu batizei e tal. Eu falei: mas não tem como você também querer honrar um, desonrando o outro. Você tem que honrar o pai maior, honrar também o menor. Mas você tem que honrar ele primeiro com a palavra. Honra, e Deus vai te honrar. Não desrespeite seu pai, sua mãe, honre eles, mas honre seu pai celestial. Honre essa palavra. Glória a Deus. Aleluia! Amém? Essa é a palavra que eu tinha para essa noite, que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu convido vocês a ficarem de pé. Glória a Deus, quero orar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada e falou conosco nessa noite, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a romper em fé.
Nos ajude, Senhor, nos dando discernimento, sabedoria do alto, Pai, para tomar decisões. Nos ajude, Senhor, a te honrar, meu Pai, não só com as nossas palavras, com os nossos lábios, com a nossa boca, mas honrar, Senhor, com as nossas atitudes. Honrar a Ti, Senhor, com nossos atos. Honrar a Ti, Senhor, cumprindo os princípios da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja mais importante no coração da Tua igreja. Que venha em primeiro lugar, Senhor, a Tua palavra. O Senhor seja em primeiro lugar no coração de cada uma que está aqui nessa noite. Ó Pai, que cada um que decida em viver os princípios da Tua palavra e não viver as tradições impostas pelos homens, em viver as tradições impostas muitas vezes pelas igrejas, mas sim viver a Tua palavra na plenitude, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê discernimento, nos dê força, não nos deixe, Pai, esmorecer, não nos deixe, Senhor, que a gente venha ser covardes, Pai, em negar ao Senhor, em retroceder, em não querer assumir o compromisso com o Senhor. O Senhor conhece cada coração que está aqui. O Senhor sabe, o Senhor esquadrinha os pensamentos dos corações. Oh Pai, o Senhor sabe que cada filho, que cada filha sua está precisando de cada de Ti. Traga para ele nessa noite, traga para ela nessa noite refrigério, calma. Diz assim: filhinho, fica tranquilo, ouça a voz do papai, cumpra a minha palavra, que tudo vai se cumprir nessa noite. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, boa noite, aleluia. Oh, glória. Meu melhor Jesus, nessa noite, palavra maravilhosa. É tempo de você transformar, largar a ignorância e servir somente a Deus.
uma noite muito especial. E antes de nós terminarmos esse momento, eu preciso fazer dois convites. Primeiro, eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite buscar uma força, buscar um novo tempo na sua vida. Eu preciso dizer para você que o intervalo do jogo está acabando. E que a partida vai começar novamente. E se você tomar a decisão por Jesus, nesse momento, a sua história muda. Esse placar vai mudar. Você não nasceu para ser derrotado, para derrotar. Sua vida não é um ponto de interrogação. A sua vida é um ponto de exclamação, de louvor a Deus. Deus abençoe você. A partida vai começar, como disse o pastor. Amanhã bem cedo nós estamos de volta para a vida real, o nosso dia a dia. Mas você pode voltar de maneira diferente. Jesus está aqui nesta noite. Ele veio aqui por sua causa. Ele veio aqui por minha causa, por nossa causa. Ele veio aqui para mudar. Aonde Jesus está, coisas tremendas acontecem. Se você tem vivido uma tradição, mas nessa noite você quer ter uma experiência nova, uma experiência de um relacionamento com o principal personagem da Bíblia, dessa palavra que foi ministrada, que é Jesus. Ele vive, ele reina, mas ele quer viver aí no seu coração. Se você nunca fez uma oração em público assim, dizendo que você crê em Jesus e que você reconhece que ele morreu na cruz, por amor a você, mas ressuscitou. Se você nunca fez essa oração em público e quer fazer essa noite, levanta a sua mão, eu vou orar com você. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração? Reconhecendo Jesus como Senhor, como Salvador. Tem alguém? Tem alguém que nessa noite quer vestir essa camisa do Evangelho e sair daqui para um novo tempo de vitória. As lutas virão, mas aquele que está ao seu lado, o exército que você está, faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Ele é o teu escudo. Ele é aquele que peleja à tua frente. Tem alguém aqui nessa noite que foi tocado por essa palavra, quer fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus? Número 2. Tem alguém aqui nessa noite que precisa pedir perdão a Deus porque não tem honrado seu pai e sua mãe? Tem alguém aqui nessa noite que diz palavras aos seus pais, às suas autoridades, e que nessa noite quer pedir perdão a Deus, quer se consertar com Ele? Nós vamos cantar o refrão desse louvor mais uma vez. E se tem alguém aqui que gostaria de um novo recomeço, um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com as suas autoridades, eu vou dar esse momento para você vir aqui na frente. Eu vou chamar aqui os ministros e nós vamos orar por você. Amém? Pelo sangue
palavra. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Que a partir de hoje, o teu Espírito Santo faça morar em mim. Eu quero estar com o Senhor. Para todos. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche esse vaso. Toca no profundo da sua alma. Arranca nessa noite toda raiz de amargura, toda raiz que o teu Espírito Santo faça tudo novo. Glória a Deus. E a partir de hoje, meu Pai, o Senhor entre neste coração e todos os mensageiros do diabo, todos os espíritos malignos que se levantaram para destruir esta vida, meu Pai, que foi escolhida pelo Senhor, foi separada pelo Senhor, para desfazer as obras do diabo, para marcar essa geração, sejam manietados desta noite, todos eles, sejam presos em cadeias e lançados em abril em nome de Jesus. E a partir de hoje, a sua vida seja livre para viver esse novo tempo, em nome dos Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus. Aleluia. Pode aplaudir. Meus irmãos, vamos orar pelo Pai também, do nome. Ele vai fazer uma cirurgia essa semana, uma cirurgia que é algo que ele já está esperando há muitos anos, uma cirurgia do coração. E por conta dessa cirurgia, a sua saúde foi muito debilitada. Ele entregou a vida a Jesus, ele desceu as águas, mas ainda a obra não está completa, ainda precisa completar essa obra no seu corpo. Nós estamos pedindo saúde, porque sem saúde ele não vai conseguir cumprir todo o propósito do Senhor. Então, e vamos orar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, para que o Senhor esteja dirigindo a mão dos enfermeiros, dos médicos, para que essa cirurgia seja um sucesso. Que o nosso irmão possa cumprir todo o seu propósito aqui, nessa terra, glorificando o nome do Senhor. Amém? Pai querido, nós temos andado com teu filho há algum tempo nessa terra, mas o Senhor o acompanha desde quando a semente chegou ao peito da sua mãe. E o Senhor até aqui é com ele. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. E Ele tem, Pai, compartilhado conosco que Ele tem o desejo de viver ainda mais, para viver e ver os seus filhos crescerem na demonstração da Tua Palavra, seus netos, e a sua vida seja completamente, Pai, cheia da Tua presença. Desde já, Senhor, dê ordem aos Teus anjos a respeito da vida do Teu Filho, que eles sejam todos os espíritos malignos manietados, amordaçados e enviados para o abismo, que é o lugar que o Senhor determina. Receba ele, Senhor, e que o Senhor seja o médico dos médicos sobre os médicos, para realizar essa cirurgia, em nome de Jesus, usando a mão dos médicos, cada medicamento que vai ser, Pai, colocado no corpo dele, e que a bênção do Senhor seja realizada desde o alto da cabeça à planta dos pés. É obra completa, Senhor, obra completa. Em nome de Jesus nós profetizamos, Pai,
em nome de Jesus, através do teu Filho, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a tua mão no teu coração. Aleluia. Você já ouviu o ditado que diz: quanto mais alto a gente sobe, maior é o tombo? Quem já ouviu isso? É um ditado que tem aí fora, diz assim: quanto mais alto a gente sobe, maior é o tombo. Eu queria que você prestasse bastante atenção nas palavras que o Espírito de Deus falou conosco essa noite. Todos nós queremos evoluir, todos nós queremos subir, alcançar posições mais altas. Mas para isso, o Pai Celestial tem que dar raízes profundas. Porque quanto mais você sobe, mais forte é o vento. Se você não tiver estrutura, você vai cair. E o tombo é grande. Por isso, medita na palavra. Irmãos, eu tenho vindo aqui de quarta-feira. De quinta, nós estamos dando um curso aqui. Toda quinta tem aula. Vem muito pouca gente comparado ao que poderia vir. Poderia vir muito mais. Nós temos 2 horas de culto. Mas na quarta-feira e na quinta é um horário só. De manhã está cheio, de noite está cheio. E aí na quarta, metade da igreja. Na quinta, um pouco de gente. Gente, o que está acontecendo? É só surda, gente. Chegarmos a Deus e Ele se chegará a nós. Chegarmos a Deus e Ele se chegará a nós. Quanto mais essa palavra estiver em você, mais alto Deus vai te levantar. Para que você possa brilhar e iluminar outros. Iluminar outros. Aleluia! No dia 9 e 10 de junho, nós vamos ter o nosso primeiro seminário para casais. No dia 9, lá na Faculdade de Fama, nós vamos ter um seminário. E é na sexta-feira à noite, a partir das 19h30. E aí no dia 10, que é o sábado, nós vamos para lá no finalzinho da tarde, por volta das 17, 17h30. E vamos ficar até às 19 sendo ministrados. E às 19h30 nós vamos ter um jantar. Glória a Deus. À luz de velas, um jantar dançante. Músicas evangélicas preparadas para você dançar com a sua esposa. Glória a Deus. Então assim, momento de Deus. Só que as vagas são limitadas. Eles estão vendo que o tempo está esfriando. Nós precisamos preparar algo diferente. Então, faça a sua inscrição ali com os diáconos na saída, se você tem ideia de participar. É um investimento, meus irmãos. Eu penso que é um dos maiores investimentos. Um bom casamento te leva para cima. Glória a Deus. Um mau casamento te abate. A vida sentimental é impactante. Todos sabem disso aqui. Aleluia. Deixa Deus entrar, deixa Deus